Olá pessoal, bem-vindos ao canal Level Change, uma câmera um pouco diferente hoje para mostrar para vocês o Trustmaster Boeing Yoke. Vocês já devem estar sabendo, quem acompanha aí o canal, que eu atualizei aqui os meus hardwares e hoje eu vou falar sobre o manche da Trustmaster do Boeing. Bom, primeiro, para quem não conhece, eu vou trazer ele aqui para vocês. Esse aqui é o manche Trustmaster aí da Boeing. Ele representa, ou melhor, tem os tamanhos do manche do 787, tá? É um pouquinho menor do que o do 777, que é a aeronave que eu vou no momento, e eu vou fazer um review aqui dele para vocês. Como vocês sabem, isso foi comprado com o meu próprio dinheiro, então não tem aqui nenhum produto com anúncio aqui, seja da Trustmaster ou seja da Boeing, tá? Bom, primeira coisa que vocês podem notar aí, primeiro, como eu posso dizer, primeira funcionalidade dele aqui vai um pouco além do manche em si. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui atrás o meu Stream Deck, então ele tem aqui uma opção aqui, um suporte onde você pode colocar o seu telefone, o seu iPad. No caso aqui eu coloquei o meu Stream Deck, onde eu posso fazer as transições aqui dos vídeos que eu crio para vocês, ou quando eu estou fazendo live. Sobre o manche em si, ele é um manche bem grande, tá? Então vai ocupar um bom espaço aí da sua mesa, então reserve um bom espaço para ele. Assim como eu esteja preparado para perder a parte superior aqui da mesa, tá? No caso, o meu laptop já teve que ficar aqui para o lado esquerdo. Se você utiliza um computador, possivelmente você vai ter que achar aqui um lugar para o seu teclado, tá? Muitos manches têm a opção de você botar o teclado em cima do manche, né? Seria aqui, no caso do Boeing Yoke, você não tem essa opção, apesar de ter esse suporte, tá? Eu prefiro o suporte, mas aí vai depender também do seu espaço. Notem que esse yoke da Boeing, esse manche da Boeing, ele tenta ser muito parecido com o que é a aeronave de verdade, onde na aeronave de verdade nós temos dois dispositivos, um chamado de Control Column e o outro chamado de Control Wheel, que faz esse conjunto aqui do manche. Então, o Control Column é a parte do manche, então, que vai para frente e vai para trás, tá? Basicamente onde você cabra e pica aí a sua aeronave. E o Control Wheel é o que vai para a direita e para a esquerda. Aqui, quando eu movo ele para a direita e para a esquerda, é que você consegue notar que o Control Column ele fica parado, tá? Ou se a gente tirar aqui o Control Wheel, vocês notem essa parte de trás aqui é o Control Column, o que permite, por exemplo, você deixar o manche numa posição neutra e só fazer uma curva para a direita, por exemplo, como esse o caso que eu estou fazendo agora. No caso de aeronaves fly-by-wire da Boeing, como o 787 e o 777, isso ajuda muito, porque quando você faz curvas com inclinação de até 30 graus, você não precisa cabrar o manche, como é o caso do 737. No 737, toda vez que você iniciar uma curva, ou seja, inclinar suas asas, para que você mantenha aquela mesma altitude ou a mesma razão de subida ou de descida, você tem que acabar puxando um pouco o manche para compensar a perda de sustentação que está sendo gerado no momento em que você inclina as asas. Já no 787 e no 777 isso não precisa, porque os computadores fazem isso para você. Então, se você tiver nivelado com o 777 e apenas quiser fazer uma curva para a esquerda, você apenas faz a curva para a esquerda no quanto você precisa e depois você volta para o meio. Não tem que nem puxar e nem empurrar o manche. E esse manche aqui da Boeing vai lhe permitir fazer isso. Então, ele tem vários botões, isso é algo que eu gostei também. Ele tem um botão aqui na parte traseira, vamos ver se eu acho ele aqui, ó. Vamos trocar a câmera aqui. Aqui, ó, tem um botão na parte traseira, que eu utilizo esse aqui para o meu PTT, ou seja, quando eu vou falar com o controle eu aperto e falo, tá? Você tem o mesmo botão do outro lado,
tá? Que você pode utilizar para diferentes situações. Então tem esses dois botões na parte traseira. Já aqui na frente, dos dois lados, você tem um botão externo. Normalmente a gente utiliza esse botão aqui para desacoplar o piloto automático. Você tem o mesmo botão lá do outro lado, tá? Você tem também aqui, aqui na verdade são 4 botões, onde você tem o botão X tanto para cima como para baixo e o botão Y tanto para cima ou como para baixo. Eu, por exemplo, aqui eu tenho o meu compensador do profundor. Tá? Na aeronave real também são 2 botões e você tem que pressionar os dois juntos para que ele funcione como compensador. E você pode programar isso dessa forma, programando que apenas quando você apertar os 2 botões juntos ele funcione. Tá? Aí depende do que você quiser, você faz as configurações que você quiser. Ele tem um head switch aqui, ó, que eu vou mostrar conforme eu mexo aqui, ó. Nesse head switch eu posso olhar para os lados. Eu inclusive fiz algumas outras seleções, tá? Em que eu posso chegar mais próximo da minha tela aqui na hora de pousar, ou mais próximo aqui para ver os instrumentos, ou voltar para a posição normal, tudo através aqui desse head switch. Eu já vou mostrar para vocês como eu configurei tudo isso. Já do lado direito, você tem o botão A e B, também A para a esquerda, A para a direita, B para a esquerda, B para a direita. Você tem mais 4 botões aqui que você usa do jeito que você quiser. Eu configurei um para o compensador do aileron, outro para o compensador do leme. E tem aqui também, esse aqui na verdade são 2 eixos. Você pode movimentar, no caso eu estou utilizando para movimentar a câmera, ó. Mas você movimenta a câmera da maneira que quiser e aí ela fica naquela posição, diferente do hatch aqui do lado, em que eu tenho que ficar, por exemplo, segurando. Se eu soltar, eu peço que ele venha para a condição normal novamente. Aí vai depender de você, mas é mais 2 eixos que você pode ajustar, tá? Temos aqui também 3 botões. Esses 3 botões você ajusta também como você quer. No caso, eu ajustei, por exemplo, esse botão aqui para trocar, para ir para a câmera externa, ó, são 2, é como se fossem 2 janelas, né? Então eu tenho a câmera normal e se eu apertar nele, eu vou para a câmera externa. Se eu apertar nele, eu volto para a câmera normal. Eu tenho um botão aqui que eu utilizei para dar um pause aqui no simulador, por exemplo, ou para voltar. E o último botão aqui que eu utilizei para mostrar aí o checklist, tá? Como ele parece aqui, ó, uma quantidade de linhas ali, eu utilizo esse botão para ele me mostrar e ocultar o checklist. Já na parte de baixo aqui, se você não tem o controle de manetes de potência, você pode utilizar esses 2 controles aqui como o seu motor esquerdo e como o seu motor direito, ou como lhe convier, tá? São 2 eixos. Eu ajustei aqui para algo que eu nunca vi ninguém fazendo, mas foi para o meu steering. Então eu vou controlar com o leme, ou melhor, com os pedais apenas o leme, e já o steering, que é esse camarada aqui, ó, do lado aqui, ó, esse camarada que eu estou chegando perto aqui na tela para vocês, esse steering, então, eu vou controlar aqui com esses 2 botões, então, ou melhor, com esses 2 eixos. Então, quando eu quiser o meu steering para a esquerda, eu posso utilizar o meu steering para a esquerda o quanto eu quiser e voltar para a posição central. Se eu precisar que ele vá para a direita, eu utilizo esse aqui. Ah, mas Fonseca, não é assim na vida real. Obviamente não é assim na vida real, mas um negócio que eu posso mostrar para vocês é o seguinte: na vida real, o piloto ou está com a mão no manche, ou vai estar com a mão no steering, no solo, tá? Então, é algo muito simples aqui para mim, para eu trocar, né? Se eu posso estar taxiando a aeronave aqui, depois que eu alinhar na pista e eu for iniciar a decolagem, eu posso simplesmente já passar a minha mão para o manche. Após o pouso, depois que eu pousar a aeronave, se eu precisar controlar o steering, a minha mão já vem aqui rapidamente para o steering. Não é da mesma forma que da vida real, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: na vida real, a gente não pode colocar o nosso steering para a esquerda e daí logo depois direto para a direita, tá? Esse steering a gente tem que ter um certo cuidado na sua movimentação. Então a gente faz uma curva, por exemplo, iniciando uma curva para a esquerda. Conforme a gente precisa, a gente vai desfazendo essa curva. E aí, se a gente precisar ir para o outro lado, depois a gente dá o input para o outro lado. Então você não vai dar input para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Por isso que eu resolvi fazer dessa
dessa forma. Ele tem um botão número 13 que eu acredito, aliás, que eu não achei o botão número 13 dele também, tá? Eu acredito que esteja relacionado com esse botão aqui de trás, ó. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Ele tem um botão aqui em que você pode dizer se você está usando ele no computador ou no Xbox, tá? Eu acredito que esse aqui seja o botão número 13, mas ele não é configurável se você tiver no PC, ao menos eu não achei uma forma de configurar ele. Ele tem mais um botão aqui do lado. Esse botão aqui seria o botão do Xbox, tá? Ele vai acender a luzinha quando você tiver configurado para o Xbox, mas mesmo se você tiver no computador, ele funciona como botão, tá? Eu configurei algumas ações aqui para eles, não foi uma só. Eu já vou mostrar como eu fiz isso. E o último botão aqui, na verdade, são dois botões, que é a alavanca do trem em cima ou do trem embaixo. Aí você pode selecionar, né, a posição do trem de pouso se você não tiver outro controle para isso. Como eu tenho mais um controle aqui para minha alavanca do trem de pouso, eu utilizo esses dois botões aqui para uma outra função. Esses eixos aqui também, como eu disse, você pode utilizar como quiser. Se você quiser utilizar ele como speed brake, por exemplo, do lado esquerdo, do lado direito como flap, aí vai depender de você. O que eu tenho para dizer é que esses dois eixos aqui, eles não são muito sensíveis, tá? Então, eles não são bons para controlar a sua potência, também não vai ser muito bom para controlar o seu flap. Talvez para o seu speed brake ele resolva, tá? Então, eu gostei que, como ele não é muito sensível, eu separei ele no steering para a esquerda e no steering para a direita, eu ganhei o dobro então do eixo dele aqui e ele ficou legal. Com o speed brake, por exemplo, se você utilizar ele para armar e depois full, ele vai funcionar. Já como flap, eu não sei se você vai conseguir acertar todas as posições de flap nele aqui, mas é possível, tá? Vou mostrar aqui para vocês como eu consegui fazer todas essas configurações e serve não somente para esse yoke da Boeing aqui, mas para qualquer outro hardware que você tenha, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês agora a minha tela cheia e o que vocês estão vendo aqui nesse momento é um programa chamado, deixa eu voltar aqui, é um programa chamado SPAD Next. Deixa eu abrir aqui. Agora sim, eu estou no SPAD Next. Então, por exemplo, assim, nesse programa aqui, ele permite que você configure os joysticks, tá? Então, você tem a opção aqui de configurar qualquer joystick que você tenha, mesmo lançamentos novos, eles sempre atualizam aqui, tá? Obviamente é um programa pago, mas você pode utilizar esse programa por 14 dias gratuitamente e testar. Depois que eu testei ele, eu não vivo mais sem. Por quê? O que ele vai me permitir fazer aqui? Por exemplo, eu tenho aqui os controles, ele já achou o meu Bravo Throttle, o meu TCA quadrante da Boeing, que no caso eu uso o leme, eu uso o rudder aqui e não o quadrante, e no caso hoje nós estamos falando do yoke Boeing. Então ele mostra aqui todos os 18 botões que você tem nele, ele mostra os 6 eixos que você tem nele e também o head switch, tá? Então qualquer botão que eu apertar, eu vou apertar no head switch aqui para baixo, ó. Notem que ele mostra ali que eu estou usando o head switch para baixo e assim sucessivamente. Se eu colocar, por exemplo, o meu manche para frente, ó, vocês notam que ele mexe no eixo Y, para um lado ou para o outro ele mexe no eixo X e assim por diante. A questão toda é o seguinte, por exemplo, deixa eu apertar aqui num botão, é o botão 17. Ó. A partir do momento em que eu aperto no botão, vocês podem notar aqui que ele vai ficar vermelho, então é fácil de você identificar qual botão que é. E notem aqui o que eu consegui fazer no botão 17, por exemplo, tá? Ele tem o seguinte controle, além de dizer o que eu quero que ele faça, eu posso dizer uma condição para ele, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu disse que quando esse botão for apertado e ele estiver na posição 0, eu quero que ele coloque essa indicação na posição 2. Ou quando ele estiver na posição 2, eu quero que ele coloque ele na posição 0, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu consegui apenas com um botão dar 2 ações para esse mesmo botão. Então, basicamente, eu estou dizendo aqui para o simulador o seguinte: se o meu transponder
estiver na posição desligado, você coloca ele na posição transponder quando eu apertar. Se ele estiver na posição transponder e eu apertar, eu quero que você desligue ele. Então você tem a opção de dar mais do que uma ação para cada um dos seus botões, tá? Por exemplo, assim, eu quero que por exemplo, o que eu tenho aqui no botão número 2? No botão número 2 eu coloquei para ele desengajar o piloto automático. Eu poderia aqui colocar que se eu segurar ele por um longo tempo, que ele desconectasse meu auto throttle, por exemplo. E assim sucessivamente. Então aqui nesse programa chamado SPAD Next, você tem a opção de colocar quantos eventos você quiser. Por exemplo, quando um botão é pressionado, quando você pressiona ele rapidamente, quando você pressiona ele por um longo tempo, ou apenas quando você solta o botão, ou quando você está segurando o botão. Tem todas essas opções aí para você, e em cada uma dessas opções você pode adicionar condições e o que vai ser feito, tá? Por exemplo, você pode adicionar uma condição aqui como se fosse em voo. Então esse botão só vai funcionar quando a aeronave estiver fora do solo, ou um botão que só vai funcionar quando a aeronave estiver no chão, ou então você pode dizer, eu quero que esse botão quando esteja em solo faça determinada coisa, quando esteja em voo faça outra coisa. Por exemplo, algo que você só usa no chão, por exemplo, o parking brake, você só usa no chão. Então você consegue duplicar, triplicar, quadruplicar, colocar quantas vezes você quiser aí, quantas opções você quiser no seu controle, tá? Então aqui eu fiz todas as seleções. Por exemplo, o meu trim ele apenas acontece quando eu seguro ele. Então cada toque que eu dou nele, ele coloca um toque de trim, nesse caso no botão 5, um toque de trim para cima. Se eu ficar segurando, ele vai cada vez mais dando trim, assim sucessivamente. Você pode inclusive dizer quantas vezes você quer que aconteça esse toque por segundo e tudo mais. Enfim, então o jeito aqui de você customizar o seu controle é através desse programa aqui chamado SPAD Next, tá? Então mais uma vez aqui na tela para vocês, SPAD Next, ele dá 14 dias grátis, então você procura aí no Google SPAD Next, faz o download. Ele é bem simples de ser instalado e ele reconhece todos os seus periféricos. A versão completa reconhece inclusive Stream Deck. Você pode fazer ajustes do Stream Deck aqui, ó, por exemplo, ele está no Bravo Throttle Quadrant, que eu vou mostrar outro dia para vocês, mas aqui no Yoke da Boeing vocês notam que tem todas as posições, tá? Por exemplo, até no Head Switch aqui, ó, eu posso dizer para ele, se eu apertar na posição para o norte, ó, aqui quando você adiciona um evento, por exemplo, no Head Switch, ele entende que tem todas as posições do Head Switch: norte, nordeste, este, sudeste, sul, sudoeste, oeste e nordeste. Então cada uma desses cliques aqui você pode colocar para o que você quiser. Aí vai a sua imaginação para fazer os testes aqui e ajustar os botões que você queira, beleza? Era isso então para o nosso vídeo de hoje. Está aqui o Boeing Throttle Quadrant e eu vou inclusive usar aqui, ó, usei o meu quadrante para mover a minha câmera, e agora aqui estou mexendo no meu Yoke e vocês veem que ele mexe aí no simulador. Se eu ter aqui o trim também, o trim para cima, desculpa, trim para baixo, trim para cima, sucessivamente, ó, se eu segurar ele aí, ó, ele faz os ajustes de trim. Eu tenho o botão de desconectar o piloto automático, o botão de resetar a câmera está aqui, ó, eu aperto num botão apenas, ele reseta a câmera e tudo mais. Aí você pode fazer o que você quiser nessa combinação aí de SPAD Next com o Boeing Yoke, tá? Então eu realmente recomendo o SPAD Next, não só para o Boeing Yoke, mas é algo que eu achei fantástico, você poder utilizar um manche que já é bom, que já tem 18 botões, e poder multiplicar esses botões aí, dependendo dos ajustes que você faz. Beleza?
Valeu, galera. Eu vou trazer ainda também um review rápido aí do pedal e aí um review um pouco mais complexo, um pouco mais demorado do Bravo Throttle Quadrant. Um grande abraço e até a próxima.